Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar o último debate realizado para a Prefeitura de São Paulo na noite de ontem na Rede Globo, onde claramente o Guilherme Boulos se saiu muito bem, na minha análise teria vencido o debate, e botou ali, inclusive, o tal coach picareta contra a parede. Por quê? O coach picareta, o Pablo Marçal, passou toda a sua campanha política dizendo que no último debate, o debate da Globo, provaria que o Guilherme Boulos seria um suposto usuário de drogas, cheirador de cocaína, como ele já chegou a falar textualmente, inclusive, em algumas de suas lives, em algumas entrevistas e sabatinas que ele acabou fazendo. O que ele não esperava é que o Guilherme Boulos apresentasse nas redes sociais dele ontem o exame toxicológico, desconstruindo a falsa narrativa do coach picareta de que o Guilherme Boulos seria usuário de drogas e ainda tomou uma invertida do Guilherme Boulos ao ouvir do Guilherme Boulos o seguinte: o meu teste toxicológico está aqui. Agora eu desafio a você, Marçal, fazer o teste toxicológico e fazer o teste psicotécnico também e divulgar nas suas redes sociais. O coach picareta, que inclusive nessa última semana passou a ter um novo respiro ali. Eu já tinha citado aqui em algumas análises na Revista Fórum, acho que até na segunda-feira eu falei sobre isso, que eu não acreditava na possibilidade do Pablo Marçal ir para o segundo turno com o Guilherme Boulos, pelo menos não naquela altura ali da análise, a não ser que algo muito mirabolante acontecesse durante a semana para que isso mudasse. E algumas coisas começaram a acontecer. A gente já sabe que teve o jantar organizado pelo Ricardo Salles na terça-feira à noite. A gente já sabe que bolsonaristas históricos como Nicolas Ferreira, Marco Feliciano, Zé Trovão, Carla Zambelli, Ricardo Salles, Paulo Figueiredo e outros tantos declararam apoio ali ao Pablo Marçal. Nas últimas pesquisas, inclusive, o Pablo Marçal começou a crescer, tanto que na pesquisa Datafolha, que foi divulgada ontem, o Guilherme Boulos aparece com 29% dos votos válidos. Eu não vou ler o outro extrato que tem aqui de votos contabilizados entre nulos e brancos, porque nulo e branco não é contado para a apuração dos votos. E nos votos válidos, o Guilherme Boulos tem 29% das intenções de votos, seguido por Ricardo Nunes e Pablo Marçal, empatados com 26%. Aí na sequência vem Tabata Amaral com 12%, depois da Atena com 4%, Marina Helena com 3%, e os outros candidatos não pontuaram. O que é importante aqui a gente destacar para vocês, tá? Que o Guilherme Boulos se descola desses dois candidatos, tanto do Pablo Marçal quanto do próprio Ricardo Nunes. E aqui tem um ponto importante de uma análise que a gente também já fez aqui algumas vezes, o próprio Rovai, parabéns ao Rovai também por trazer essa análise aqui algumas vezes. O voto da esquerda na capital paulistana, historicamente, é em torno de 30%. Então, tanto o Rovai já tinha citado aqui, quanto eu também, que eu acreditava que a votação do Guilherme Boulos na eleição de São Paulo, pelo menos já no primeiro turno, seria de pelo menos de 28% a 30% das intenções de votos. As pesquisas Atlas Intel vêm mostrando isso há muitas semanas, há muitos meses. Tem pesquisa, inclusive, que mostrava o Guilherme Boulos acima dos 30%. E se você for pegar o histórico do voto da eleição de 2022, por exemplo, na capital paulistana, a tendência não só é que o Guilherme Boulos tenha uma votação superior aos 30%, como também a tendência é que o Guilherme Boulos vença a eleição no segundo turno. Por quê, Carlito? Porque quando você pega o resultado das eleições em 2022, na capital do estado de São Paulo, se a eleição fosse apenas lá, como é que ficaria o cenário político do estado de São Paulo e do Brasil? Se a eleição fosse apenas na capital paulistana, o governador eleito seria o Fernando Haddad, o senador eleito seria o Márcio França, o deputado federal mais votado seria o Guilherme Boulos, o deputado estadual mais votado seria o Eduardo Suplicy e o presidente da República eleito seria o presidente Lula. Ou seja, a capital do estado de São Paulo é uma capital progressista. Diferente do que acontece no resto do estado, que é um pouco mais conservador, entre aspas, a capital, ela é uma capital mais próxima à esquerda ou à centro-esquerda. Então, por isso que eu estou tão confiante na vitória do Guilherme Boulos no primeiro turno e no segundo turno. E aí ainda aconteceu o seguinte aqui, né, quando você pega essa questão do debate. O Pablo Marçal, inclusive tem até um material aqui no site da Revista Fórum, que está divulgado pela própria redação aqui da Revista Fórum, que traz o seguinte: Boulos mostra exame toxicológico no debate da Globo. E o que é que ele fez aqui? Ele divulgou o seu exame toxicológico, inclusive está nas redes sociais dele, deixa eu mostrar para vocês aqui. E ao mostrar esse exame toxicológico, ele quebra a narrativa do Pablo Marçal. Como vocês sabem, inclusive, eu era contra o Guilherme Boulos fazer esse exame toxicológico lá no começo. Mas nesse último debate, eu achei que a estratégia dele foi sensacional ao não só publicar, como divulgar aqui o exame toxicológico. Tá aqui, ó, tá nas redes sociais lá do Guilherme Boulos. Ó. Se você não viu ainda,
pode ir lá ver o exame e não tem aqui as drogas, ao contrário. E aí o Guilherme Boulos ainda deu uma invertida no Pablo Marçal. Ele disse o seguinte, né, que ele apresentou o teste toxicológico e que queria que o Marçal não só apresentasse o teste toxicológico dele também, como que apresentasse o teste psicotécnico também para provar que o Pablo Marçal tinha plenas capacidades mentais para continuar, por exemplo, participando do pleito eleitoral. Uma coisa que me chamou muita atenção do Pablo Marçal também no debate é que ele tentou se vender como um cara do povo, um cara simples. Tava lá de camisa gola polo, calça jeans, sem um famoso bonel, como a gente brinca aqui no Nordeste, sem um bonel dele, né? O tempo inteiro com aquele gesso cenográfico, como bem diz a Tabata Amaral. Parabéns, Tabata. Gostei dessa tirada sua do gesso. E só fazendo aqui, né? Segundo ele, o 3, que era o 3 não, o M, que é o M de Marçal. Também pode entender esse 3 como PCC, né? Para quem acompanha um pouco aí, estuda o universo da criminalidade, das facções, sabe que o 3, né, assim, significa PCC, que tem tudo a ver ali em tese com o Pablo Marçal e com o seu partido, já que o próprio Leonardo Avalanche disse que teria, em tese, participação direta na soltura de um dos membros mais importantes do primeiro comando da capital, o tal André do Rap. Carlito, como é que tá a sua análise aí pro domingo? Bom, a minha análise para domingo hoje, sexta-feira, 4 de outubro, é que o Guilherme Boulos irá para o segundo turno, mas hoje eu não consigo cravar para vocês se o Guilherme Boulos irá com o Ricardo Nunes. Até a segunda-feira eu cravava, porque o Ricardo Nunes tem a máquina pública na mão, tem o Tarcísio de Freitas do lado dele também e tem parte da mídia corporativa do seu lado também. A partir do que aconteceu na terça-feira à noite, que foi o jantar organizado pelo Ricardo Salles, onde vários empresários bolsonaristas, vários parlamentares e políticos bolsonaristas importantes declararam apoio ao Pablo Marçal, esse jogo pode virar. Só que isso pode não ter sido determinante. O que vai ser determinante vai ser o fator internet hoje e amanhã. Como assim, Carlito? O fator internet hoje e amanhã. Ontem, na última quinta-feira, acabou a exibição do chamado horário eleitoral gratuito na rádio e TV. Então, a partir de hoje, Pablo Marçal, Ricardo Nunes em São Paulo, por exemplo, e Guilherme Boulos, só poderão utilizar suas redes sociais para poder divulgar o seu trabalho. E a gente sabe que o Guilherme Boulos é engajado nas redes, o próprio Pablo Marçal também é muito engajado nas redes, se é orgânico, se não é orgânico. A gente não vai entrar nessa discussão aqui agora, mas o Ricardo Nunes não é tão engajado. Então, dependendo das ações hoje do Pablo Marçal na internet, o Pablo Marçal pode sim ultrapassar o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos se consolida como candidato da esquerda no segundo turno. Amanhã, inclusive, no sábado, vai ter uma caminhada na Avenida Paulista, onde, na minha análise, vai consagrar a vitória do Guilherme Boulos, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E apesar de a gente saber que as eleições municipais estão acontecendo em todas as cidades do nosso país, não dá para ignorar que a eleição de São Paulo tem um fator a mais, que seria o fator de nacionalização da corrida eleitoral, já que você tem ali uma disputa direta também de Lula e Bolsonaro, já que o Bolsonaro apoia candidatos e Lula apoia um candidato, né? Ainda tem isso. Lula está concorrendo contra 2 candidatos do bolsonarismo e provavelmente irá derrotar os 2. Por quê? No segundo turno o cenário é completamente diferente, o tempo de TV é metade, os debates é um contra o outro, então tudo isso muda. Agora, se o Pablo Marçal for para o segundo turno, meus amigos, será a derrota do Bolsonaro. Se o Ricardo Nunes for para o segundo turno, também será a derrota do Bolsonaro. Como assim, Carlito? Será a derrota do Bolsonaro se o Ricardo Nunes for para o segundo turno ou se o Pablo Marçal for para o segundo turno? Bem simples. Se o Ricardo Nunes for para o segundo turno, não é pelo apoio de Bolsonaro, que não gravou o horário eleitoral gratuito com ele, não participou de atividades políticas com ele em nenhum dia do primeiro turno da campanha, tá? Então seria mérito do próprio Tarcísio. O Tarcísio estaria levando nas costas o Ricardo Nunes para o segundo turno. Ah, então ele não ajudou o Tarcísio, então beneficiou o Pablo Marçal. Bom, publicamente o Bolsonaro também não declarou voto no Pablo Marçal e nem declarou apoio ao Pablo Marçal. Apesar de nos bastidores a gente saber que está acontecendo isso, Fábio Van Garten está com o Pablo Marçal, Nicolas Ferreira com o Pablo Marçal, Marco Feliciano com o Pablo Marçal, Ricardo Salles com o Pablo Marçal, Joyce Hasselmann, uma ex-bolsonarista supostamente com o Pablo Marçal, a amiga dela, Carla Zambelli com o Pablo Marçal, Zé Trovão com o Pablo Marçal, quem mais, meu Deus? Paulo Figueiredo com o Pablo Marçal e outros tantos bolsonaristas ali, tanto da política, da internet, do meio jornalístico, do meio empresarial, declarando apoio ao Pablo Marçal. Então a vitória seria, em tese, desses bolsonaristas mais radicalizados que não apoiaram o nome do Ricardo Nunes.
e que estaria, inclusive, rompendo, de certo modo, com a liderança do Bolsonaro. Mas ele não estaria apoiando, Carlito, o Bolsonaro não estaria apoiando ali o Pablo Marçal de forma velada? Estaria, meus amigos. Mas o Pablo Marçal entendeu que ele, supostamente, que soube fazer a corrida ali para que o seu nome fosse crescendo e para que ele chegasse, supostamente, em um segundo turno contra o Guilherme Boulos. Então, de todo jeito, o Bolsonaro sai derrotado, porque mesmo que o Marçal vá para o segundo turno e seja derrotado pelo Guilherme Boulos, a tendência é que ele utilize isso para se promover para 2026, para ser o candidato da extrema-direita em 2026. E a gente já tinha trazido aqui alguns dias atrás, inclusive, uma análise para vocês, mostrando um ponto importante, tá? Qual o ponto importante, Carlito? Que o Bolsonaro poderia estar de mala e cuia arrumado para migrar para o partido do Pablo Marçal, que é o PRTB. Muita gente duvidou que isso seria possível. Essa semana foi divulgado que o Leonardo Avalanche convidou o Bolsonaro para poder ir para o PRTB. E eu expliquei, inclusive, o porquê que eu acho que o Bolsonaro pode ir para o PRTB. Nessa semana a gente já fez algumas análises aqui, então volta aí nas outras análises para vocês entenderem, para não ficar sendo repetitivo aqui toda hora. E o próprio Bolsonaro já reconhece no seu entorno ali com os amigos próximos que o Pablo Marçal teria supostamente já alcançado os votos necessários para ir para o segundo turno. E que hoje ele estaria supostamente em dúvida se o Pablo Marçal disputaria o segundo turno com o Guilherme Boulos ou com o Ricardo Nunes. E para mim, que faço análise política aqui há um certo tempo, não teria dúvida nenhuma. Se o Pablo Marçal vai para o segundo turno, ele vai disputar com o Guilherme Boulos, porque ele fraciona os votos que iriam para ele e para o Ricardo Nunes e consolidaria a vitória do Guilherme Boulos no primeiro turno e fortificaria, inclusive, o nome do Guilherme Boulos para o segundo turno, já que o Pablo Marçal, de acordo com algumas pesquisas, seria o candidato ideal para ser derrotado ali pelo Guilherme Boulos no pleito de 2024. Mas eu queria a sua opinião. Você que vê aqui as minhas análises na revista Fórum, o que é que você acha que aconteceu? O Guilherme Boulos está aparecendo, inclusive, pela primeira vez em pesquisas liderando, como é a pesquisa Datafolha, como a gente já citou aqui, né? Quando eu falo primeira vez, pesquisas mais ligadas à grande mídia, né? Outras pesquisas como a Atlas Intel já mostram o Boulos à frente há muito tempo, inclusive casando com as análises que a gente faz aqui na revista Fórum. Mas eu queria a sua opinião e queria que você comentasse aqui também se amanhã você estará na Avenida Paulista participando da Caminhada da Vitória junto com o presidente Lula e com o Guilherme Boulos também, tá? Esta aqui é a camisa que eu vendia lá na minha loja virtual, quando eu tinha uma loja virtual, né? E usei aqui hoje, porque realmente aos 45 do segundo tempo, se você, né, não tem ainda entendimento disso, né, de que só quem apoia Bolsonaro é que tem a cabeça vazia, eu peço que vocês reflitam. Sou candidato a vereador aqui em Aracaju também, pelo Rede de Sustentabilidade. Siga as minhas redes sociais para poder saber um pouco mais sobre o meu número, sobre os meus projetos. E se você não mora aqui em Aracaju, mas tem algum amigo que mora aqui em Aracaju, peço para dar um voto de confiança a mim, tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui na segunda-feira. Se tudo correr bem com a vitória do Guilherme Boulos de forma avassaladora. Grande abraço e até mais.